Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Hoje, sexta-feira, sextou. Vamos falar de uma coisa muito gostosa que é merecimento, né? Semana inteira nós falamos sobre autoestima e alguns tópicos aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é merecimento, que é celebração, que é realmente a gente ter os objetivos atingidos, né? A gente trabalha tanto para isso, foca, estuda e rala, né? Para isso, para a gente poder aproveitar mesmo, né? Só que aí o que acontece, né? Chega um momento que algumas pessoas até recebem, mas não sabem receber. Não sabem abrir os braços e falar, opa, vem que isso é meu, né? Não sabem aproveitar todo este movimento, não sabem aproveitar, identificar o merecimento delas neste processo todo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre quem tem dificuldade de merecimento, da sensação de merecimento, por que isso normalmente acontece, o que seria essa dificuldade de noção, né, de necessidade aí, de merecimento, né, para você se identificar. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho de algumas estratégias de como isso pode ser modificado, como que a gente pode pegar a autoestima, gente, para dar um boom nisso, para poder modificar aí tudo isso. Então vamos começar entendendo o que é essa sensação de merecimento. Quando que a pessoa não tem essa sensação de merecimento? Priscila, eu consigo identificar isso em mim? Consegue? Vamos aqui falar sobre isso agora, então. Então, olha só. Noção de merecimento. O que é isso? Muitas vezes a gente vem ralando muito, estudando muito ou trabalhando muito, seja o que for, fazendo um movimento muito denso, muito pesado, né? Para poder atingir algum objetivo. O que seria esse objetivo? Qualquer objetivo que você tem aí na tua vida e que você tem se dedicado para aquilo, né? Então, para algumas pessoas é passar em alguma prova, entrar em algum curso, concluir algum curso. Para algumas pessoas é conquistar um status, conquistar uma função no emprego de uma forma diferente, né? Um patamar a mais, uma promoção. Para algumas pessoas é conquistar o corpo tão desejado, ou peso tão desejado, né? Um patamar financeiro, não importa o que seja, né? Nós sempre estamos com algum sonho e normalmente batalhamos por este sonho. Normalmente a gente faz um movimento para conquistar este sonho, para poder realmente vivenciar este sonho. E aí, o que é muito importante nós discutimos aqui? Muitas vezes a gente acha, já começa a primeira sensação, a primeira informação aí da sensação de não merecimento. Normalmente a gente acha que a gente tem que trabalhar muito, trabalhar duro. Na verdade, o trabalhar eu acho que tem mesmo, né, gente? Na verdade, a gente acha que tem que sofrer muito. Nossa, tem que sofrer muito para poder chegar ali. Porque não tem aquelas frases, o que é sofrido é mais gostoso, né? O que é difícil é melhor, enfim. Todos esses bordões aí que ajudam nós a criarmos o quê? Crenças. E essas crenças são o quê? Extremamente limitantes, né? Então, toda vez que a gente fala sobre isso, nós criamos crenças limitantes. Toda vez que nós escutamos isso, que nós acreditamos nisso, nós criamos crenças limitantes. E aí, qual é a ideia aqui? Nós fazemos todo um movimento para minimizar essas crenças limitantes. Por quê? Primeiro, eu começo a entender que eu tenho que sofrer muito, que é tudo muito difícil, que é tudo muito trabalhoso,
que às vezes não é para minha família, que às vezes não é para mim, né? E aí, com essa crença mais limitante, gente, eu acabo entendendo que talvez eu não seja tão merecedor. Vocês querem ver uma coisa? Um exemplo muito claro de merecimento é quando eu faço um movimento e acontece uma resposta rápida e positiva. Normalmente a gente fala assim, olha aí, vão se identificando aí aqueles não merecedores, né? Os que não se sentem merecedores. Eu penso assim, tem alguma coisa errada, deu muito certo. Alguma coisa vai acontecer, tá dando muito certo. Algo de ruim vai acontecer. Ou não vou nem me acostumar, ou não vou nem comemorar, porque algo vai acontecer. Gente, olha que assustador a imagem que esta pessoa cria de que a vida dela não pode ser boa. De que a vida não pode ser confortável, não pode ser satisfatória, né? Por quê? Porque criou uma imagem extremamente negativa, uma imagem extremamente pesada do que é a vida da pessoa, né? Então, o que nós vamos fazer? Um movimento, né? De começar a enxergar isso, porque eu não consigo mudar a minha noção de merecimento se eu não enxergar de fato o que é isso, né? Se eu estou nesse movimento de não merecimento. Por quê? Eu diria para vocês que mais de 80% das pessoas que chegam no consultório não têm uma noção de merecimento. E mais de 80% dessas pessoas, né, elas acreditam que elas são merecedoras. Elas verbalizam isso. Elas falam, não, eu sou merecedora. Não, eu mereço isso. Nossa, eu trabalho tanto, eu ralo tanto, né? Então, elas acreditam que elas são merecedoras. Quando a gente começa a conversar e a gente começa a perceber alguns sinais, nesses sinais a gente consegue identificar. Opa, não é bem assim. Essa pessoa não tem tanta essa sensação de merecimento assim. Primeiro, vocês querem ver uma brincadeira que eu sempre faço com noção de merecimento? Eu chego para as pessoas e falo assim: se você ganhasse um belo dinheiro hoje, se você ganhasse cerca aí de 2 milhões de reais hoje, o que você faria com esse dinheiro? Gente, a primeira resposta da pessoa, já pensou aí? Já vou fazer a pegadinha aqui ao vivo. Já pensou aí? A primeira resposta das pessoas que não tem uma noção de merecimento é: nossa, eu vou conseguir pagar tal conta ou quitar tal dívida e vou ajudar minha mãe, ou vou ajudar meu irmão, ou vou ajudar, né? Já coloca em primeiro ou segundo plano o auxiliar outra pessoa. Priscila, mas o que tem de errado nisso, gente? Nada. Até porque é uma história fictícia, não é real. Não tem nada de errado. Mas a pessoa se sentiria culpada se ela pegasse esse dinheiro e apenas resolvesse a vida dela. Isso é a não noção de merecimento, entende? Foi a pessoa quem lutou por aquilo, né? É extremamente bonito a gente querer auxiliar as pessoas e fazer este movimento. Eu não tô dizendo que não, né? Devemos fazer mesmo. A única questão que eu coloco, que eu acho que é extremamente importante nós pensarmos é: por que eu sempre tenho que estar servindo? Por que sempre o outro tem que estar ali junto, se não antes mesmo de mim? Isso parte para a questão da sensação do não merecimento, entendem? Então eu tô dando aqui alguns exemplos para vocês entenderem isso. Quer ver outro exemplo? A mulher rala, né, gente? A gente rala para fazer dieta, a gente rala na academia, a gente vai buscar uma roupa para poder se sentir melhor, para ficar mais bem apresentável.
E aí faz tratamento no cabelo, faz tratamento no rosto, bababá. Aí se maqueia, se arruma toda, vai no evento. Seja um aniversário, uma festa, seja o que for. Aí chega no evento, alguma mulher chega e fala assim: nossa, como você tá bem, você emagreceu? Gente, levanta a mão aí qual a mulher que consegue falar: emagreci sim, fiquei bonita, né? É muito raro. As mulheres falam: ah, eu acho que é a roupa, aquele pretinho básico, né? Que dá uma emagrecida. Ou então, ah, eu acho que é. Ou então, quando a mulher fala assim: nossa, tua pele tá tão bonita. Ou nossa, o teu cabelo tá demais. Ai, eu descobri um creme. É sempre assim. Então, assim, sempre alguém ou alguma coisa fez um milagre. Nunca foi a pessoa que fez o movimento e conquistou aquilo. Entende? Isso é a não noção de merecimento. Eu dedico este merecimento, esse poder a alguma outra coisa ou alguma outra pessoa. Mas eu não consigo aceitar que fui eu, que sou eu que faço este movimento, que sou eu que produzo isso. Então, vamos entender algumas coisinhas aqui pra gente já começar a modificar, porque eu acho que eu já angustiei vocês demais, já deu para entender aqui que a grande maioria, creio eu aí, se manifestem, que a grande maioria não tem uma sensação de merecimento, né? Ah, esses dias eu tava falando para uma paciente assim, é uma empresária que eu admiro muito, e aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, vai ter um evento assim, assim, assado, né? Eu acho que é muito importante você ir. Aí ela fez assim: nossa, eu não fui convidada, mas ainda faltava um tempo pro evento, né? Nossa, mas por que será que eu não fui convidada? Tal. Eu falei: ah, eu não sei qual o critério, né, que utilizaram e tal. Mas não vamos desistir não, vamos fazer uma movimentação assim, vamos tentar essa estratégia e tal. E aí, resumo da ópera, uma série de pessoas já tinha colocado ela na lista e ela realmente ia ser convidada, pessoas bem importantes, inclusive. Tinha colocado ela na lista e ela ia ser convidada para o evento e tal. E aí ela brincou comigo, a gente se cruzou aí na rua, ela virou para mim e fez assim: ai, aconteceu tal coisa, preciso trabalhar melhor a minha noção de merecimento, né? E é isso. Às vezes a gente já está realizando e não consegue perceber. Aí a gente fica numa angústia, fica num desânimo, né? Fica num incômodo. Então vamos entender um pouquinho algumas coisas. Isso que eu vou trazer para vocês, eu sempre trago nas minhas palestras para jovens. Eu acho que isso é muito importante, porque o jovem normalmente ele tá na construção da vida dele, né? E como eu ministro muita palestra para escolas públicas, e a realidade às vezes é de uma escassez financeira e às vezes até uma escassez de presença, né, maior dos pais em casa, até pelo excesso de trabalho e tudo mais. E aí a gente vê uma dificuldade em alguns acessos, né? E eu escuto muito assim: mas Priscila, eu vou conseguir uma vida assim, assado? Porque olha, o meu pai é drogado, a minha mãe é alcoólatra por causa disso e desconta tudo em mim. Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou construir uma vida assim, assim, assado, né? Noção de merecimento zero. Como se ele só merecesse aquilo, o que a vida está lhe proporcionando. Percebam, até aqui ele não precisou fazer grandes movimentos, ele é um adolescente, ele fará movimentos daqui para frente. Outra coisa importante de vocês perceberem, isso não está alinhado ou ligado diretamente ao nível de esforço que ele está fazendo, né? Porque a ideia não é essa, a questão não é essa. Isso está ligado ao meio em que ele está inserido, ou seja, diretamente crenças limitantes, né? E aí, quando a gente faz esse link, nós entendemos que ali é a nossa realidade. Nós entendemos que realmente outro estilo de vida, outros estímulos, seja o que for, não é para mim, entende? Não faz parte da minha realidade. E aí a gente fica num movimento mais
denso e mais precário de recursos. Legal. Isso eu estou falando de um jovem e estou falando de uma situação não só financeira, tá, gente? Normalmente quando eu coloco esse posicionamento nas palestras, é de uma posição emocional mesmo, da pessoa ir buscar os sonhos dela, de correr atrás, né? E eu não tô falando da conquista de um carro e tudo mais, eu tô falando de sonhos mesmo, né? De realização. Legal. E aí, quando eu trago isso, né, a pessoa fica um pouco assustada, porque ela questiona, né, Priscila, e aí? Né? Como é que eu vou mudar a minha realidade se essa é a minha realidade? E aí, eu até de uma forma um pouco mais pesada, né, eu falo, ué, não faça nada. Reproduza o que seu pai e a sua mãe estão fazendo, né? Então, assim, faça a mesma coisa. Você gosta da vida deles? Lógico que não. Ué, mas o que você tá falando pra mim é que não dá pra ser diferente, então reproduza. Tenha a mesma vida infeliz que eles têm. E aí eles se assustam, né? Mas, gente, é uma verdade. É uma verdade. Eu tenho, numa situação como essa, duas opções. Nenhuma das duas serão fáceis. Aliás, tem uma paciente que uma vez fez uma live comigo e nós estávamos falando de emagrecimento, né? E aí ela falou assim, uma coisa que eu gravei pra vida, assim, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, nada é fácil, tudo é difícil, escolha o seu difícil. E é verdade, né? E aí, nesse caso, a pessoa tem duas escolhas bem difíceis a serem feitas. Ou ele fica por osmose, né, do jeito que eu brinco, ou seja, ou ele deixa o barco rolar, né, de acordo com essas crenças limitantes, de acordo com esse meio em que ele está inserido, né, e aí eu fico me perguntando como que ele vai se sentir, como é que vai ser essa sensação dele de felicidade e tudo mais, né, provavelmente muito ruim. E a outra opção é de ele fazer um movimento, e aí quando eu falo que é difícil, é mudar o olhar, mudar a crença, lutar contra a crença e fazer um movimento para ele ir exatamente atrás do que ele deseja, para ele ir atrás exatamente do que ele sonha e não do que a vida está determinando, segundo ele, para ele, entende? Então, assim, a nossa noção de merecimento, ela começa daí. Quando a gente começa a perceber o que eu quero para mim, o que de fato eu quero construir para mim e o que eu vou fazer para isso. Priscila, gratidão entra aí? Totalmente. Se eu sou grata por todas as experiências, por todos os tombos, gente, quando eu falo gratidão, eu não tô falando, eu não sou dessas, não vai nenhuma crítica, mas já fazendo uma crítica, essas blogueiras que a gente vê no YouTube, tá tudo certo, né, o mundo desmontando, continue meditando, tá tudo certo, respira, faça a tua yoga, né, criança desmontando a cozinha, não desconcentre, não, gente, não é isso, pés no chão, realidade, né, sem utopia. Mas a gratidão por eu ter vivenciado algumas dores que me fizeram aprender e me fizeram mais forte por chegar até aqui. Eu, Priscila, só desenvolvo todo o trabalho que eu desenvolvo de autoestima e empoderamento porque eu precisava disso, porque é uma dor minha. Então eu precisei me desenvolver, eu fui buscar mais conhecimento e autoconhecimento e acabei adquirindo conhecimento suficiente para ajudar as pessoas, né? Então este é o movimento, tá? Então, olhar para a nossa vida, para os nossos desafios, para os nossos tombos, para os nossos boicotes e para as nossas conquistas com gratidão é extremamente importante para minha noção de merecimento. Outra coisa extremamente importante, alto valor. Então, a partir do momento que eu começo a me valorizar mais, entender que o que eu faço tem valor sim, que o que eu trabalho é pesado ou não, mas tem um valor. Aliás, vocês conhecem aquela historinha parece que era um navio que precisava ser consertado lá, uma determinada peça lá, e aí chamava cobrava R$ 200 e não conseguia arrumar. Chamava outro, cobrou R$ 500 e falava, agora esse vai.
cara passou mais de meio-dia lá, não conseguiu arrumar. Aí chamou um que era especialista, babá, careiro do ponto de vista deles, né? Custava 5 mil reais. Aí falaram, não, nós vamos ter que chamar esse cara porque vai ter que resolver. O cara foi lá, olhou, abriu a caixa de ferramentas, pegou uma chave de fenda, foi lá naquele parafuso, apertou aquele parafuso, a máquina voltou a funcionar. Aí o homem falou, só isso? Aí ele falou, voltou a funcionar. Nossa, mas você vai me cobrar 5 mil reais para apertar um parafuso? Ele falou, não, eu vou cobrar 5 mil reais para eu ter resolvido o seu problema. Ninguém resolveu, eu resolvi. Ou seja, isso é a noção de merecimento. Não tô falando da supervalorização, não é nada disso, mas é assim, a pessoa sabe que ela estudou e que ela tem experiência para poder fazer aquilo, então vale, entende? Ela consegue, é alto valor, ela consegue se posicionar, ela consegue entender o valor que ela tem. Isso é extremamente importante, tá? Respeito próprio. Quando eu tenho uma noção maior de merecimento, eu sei a hora de parar, a hora de descansar, a hora de falar não, a hora de recusar algumas coisas, porque eu mereço respeito, porque eu mereço, né, determinar como vai ser a minha vida, porque eu mereço determinar a minha rotina e tudo mais. Então, isso passa muito por uma questão de respeito próprio, tá? Então, se a gente fizer todo um movimento onde a gente identifica, ops, eu não estou com uma sensação boa de merecimento. Então, o que eu começo a fazer? Ser grato, começar a me dar um pouco mais de valor e respeito próprio, né? E começar a me respeitar. Quando eu falo de se respeitar, eu tô falando de respeitar suas vontades, seus desejos, o seu estilo de ser. Isso é essencial. Legal, Priscila. Que mais que eu posso fazer para poder modificar a minha sensação de merecimento? Gente, vamos deixar claro. Quem não tem uma noção clara de merecimento, normalmente está com uma autoestima mais baixa. Priscila, mas a minha autoestima no trabalho, por exemplo, é ótima. Eu adoro ouvir esses comentários. Minha autoestima no trabalho, por exemplo, é ótima. Gente, autoestima é autoestima. Ela pode ser olhada no trabalho, na vida pessoal, na vida amorosa, na vida familiar. Ela pode e deve, quando a gente trabalha dentro de uma terapia, quando a gente vai trabalhar estratégicas específicas. Mas a autoestima, ela é global. É como eu me vejo atuando em várias funções, como eu vejo a minha vida, o quanto eu gosto disso, do que eu vejo. Então, normalmente existe aí uma baixa autoestima que em uma área da vida está indo muito bem, porém essa baixa autoestima acaba influenciando na minha noção de merecimento. Priscila, então você tá falando para mim que se eu tiver com uma dificuldade maior de me sentir merecedora daquilo, eu tenho que trabalhar a autoestima? Sem dúvida nenhuma, né? Sim, porque se eu trabalho a autoestima, se eu faço todo um movimento de olhar para mim, de me conhecer, de conhecer lá os 6 pilares da autoestima, de ver essa movimentação, trabalhar cada um dos 6 pilares, fazer exercícios para alimentar minha autoestima. Vocês acham mesmo que eu não vou me sentir merecedora de quando acontecer alguma coisa boa? Impossível, gente. Impossível, né? É natural que se eu faço todo o movimento de alimentar minha autoestima, de fazer mover esse alimento, de conhecer, de me desenvolver, gente, a noção de merecimento, ela vem junto, ela vem acompanhada, né? Então, se eu receber um elogio, eu posso até ficar sem graça, porque eu sou tímida, por exemplo, mas eu não vou ficar arranjando 1 milhão de desculpas, né? Vou falar, obrigada, né? Não vou ficar, mas sabe o que é? Ai, não, são seus olhos. Ai, não, mas é porque não é bem assim.
Como não? Pera, você se matou para isso, entende? Você focou energia para isso. E às vezes nem se matou e tá tudo certo. Às vezes você tem talento para isso, entende? E aí, aliás, as pessoas que têm talento têm mais dificuldades ainda de merecimento, porque elas não entendem como que acontece tudo tão rápido. Elas acham que foi a mão de Deus, elas acham que foi o acaso, que foi a sorte, qualquer coisa. Não, gente, é talento, né? Pra gente finalizar, uma das coisas muito importantes que eu sempre, quando falo de merecimento, eu acho que a gente tem que reforçar esse comportamento, que é para alimentar o cérebro, que é a famosa, né? Fala de Priscila, fala disso, celebração, né? A celebração, ela é extremamente importante. A celebração, ela precisa acontecer em todos os âmbitos da nossa vida. Priscila, como assim celebração? Vamos lá. Celebração, gente, não é obrigatoriamente fazer uma festa, dar uma festa, né? A gente brinca, né? Muito de abrir um espumante, enfim, seja o que for. Não. A celebração é o pensamento vibracional, ou seja, intenso, né? De eu sou boa nisso, de eu faço acontecer, entende? Quando eu faço este movimento vibracional, o que acontece nesse momento? O meu cérebro entende, nossa, você é boa. O meu cérebro entende, nossa, vai arrasar, né? E depois disso, o meu corpo entende. Por quê? Porque o cérebro vai liberar neurotransmissores ligados a isso. Então, vai vir toda essa onda aqui em mim, exatamente criando um movimento, né, ligado a essa celebração, ao quanto eu sou boa. Gente, crenças. Se o meu cérebro entender que eu sou boa, eu serei boa. Se eu fico com aquela conotação de ó céus, ó azar, ó vida, olha o meio que eu sou inserido, meu cérebro vai entender o quê? Que eu sou loser, uma perdedora, né? Agora, se eu faço um movimento e eu celebro, gente, Priscila, celebrar o quê? Minha vida tá tão ruim, gente, qualquer coisa. Celebrar que você acordou, por exemplo. Celebrar que você abriu os olhos. Celebrar, por exemplo, que você conseguiu fazer um almoço diferente. Que você conseguiu terminar aquele capítulo do livro que talvez você nunca tivesse terminado. Que você conseguiu essa semana ir 3 vezes na semana na academia. Qualquer coisa que você conseguiu ajudar 3 pessoas essa semana. Gente, qualquer coisa boa que nós estejamos fazendo e que não estamos acostumados, isso merece uma celebração. Isso merece um movimento diferenciado, uma atenção diferenciada para nossa mente, para o nosso cérebro vibrar e entender, eu sou boa, né? E fazer exatamente esse movimento para poder alimentar cada vez mais aí essa noção e necessidade até de merecimento. Combinado? Então, assim, esse é o meu último recado, né? Eu vou fazer um resumão aqui. Eu acho que é muito importante quando a gente fala, né, de Priscila, eu não tô conseguindo sentir merecimento. Eu acho que eu tenho dificuldade nisso. Gente, olha pra tua autoestima, né? Se você não tá com a autoestima boa, vai ser difícil você se sentir merecedora mesmo. Você pode até achar que você se sente merecedora, né? Não, eu mereço isso por causa daquilo e tal, mas como se tivesse aliado a algo muito denso, muito difícil, muito sacrificante. E não precisa ser assim. Você pode ter grandes conquistas e grandes merecimentos, mesmo que seja algo fácil para você, porque simplesmente você pode ter talento para isso. Tá certo? Então, assim, eu acho que este é um movimento muito importante. Lembrem sempre, então, primeiro, identifique se você tá nesse movimento do não merecimento, né? Cuidado, lembrem-se, nossa mente sempre prega pegadinhas. Depois, identifique
esses recursos que eu falo, gratidão, alto valor, respeito próprio, né? E aí, óbvio que precisa alimentar a autoestima, olhar para a tua autoestima. Se a autoestima não estiver boa, dificilmente você vai se sentir merecedor, tá? E por último, essa questão da celebração, ela vai turbinar essa sensação de merecimento, porque você passa para tua mente: eu mereço, isso sou eu, essa sou eu, é isso que eu realizo, então eu mereço. Aquela coisa de a gente bater no peito e falar: vem que eu tô te esperando, né? E não é de hoje, tá bom? Combinado? Então, vamos cuidar mais da nossa autoestima e vamos cuidar mais dessa celebração para que a gente possa ter muito merecimento e viver muito mais feliz e mais leve. Tá bom? Gente, muito obrigada. Quem ficou comigo aqui até o final, a gente vai encerrando aqui uma série de 15 lives falando especificamente da autoestima. Vou até dar um spoilerzinho aqui. A partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer lives com uma série de temas que vai estar alinhado também com a autoestima, mas nós vamos falar assim, de ansiedade, vamos falar de procrastinação, vamos falar de como colocar limites, vamos falar de solucionar carência, vamos falar de dependência emocional, vamos falar de dores emocionais. Gente, mudança, tem muito assunto legal, né? Vai ser uma sequência de 45 lives aí que vão trazer assuntos mais pulverizados, né? E que de repente a autoestima pode auxiliar nisso também. E outros recursos, outras ações aí. Tá legal? Então fica ligadinho. Eu agradeço demais, demais por vocês estarem comigo aqui até agora. Peço, se vocês conhecem alguém que nunca aceita um elogio, que não tem o menor senso de merecimento, encaminhe essa live para as pessoas. Eu estou fazendo isso para que maior número de pessoas tenham acesso à informação, para que o maior número de pessoas possam ser auxiliados com isso. Gente, nem todo mundo tem acesso à terapia, nem todo mundo tem consciência de que precisa de ajuda. As pessoas às vezes acham que a vida é assim mesmo, que ela funciona desse jeito mesmo, né? Então, quando elas assistem uma live dessa, elas falam: meu Deus, eu não tenho sensação de merecimento e eu preciso disso, como é que eu vou fazer, né? Então, isso é importante, né? Para a gente poder despertar nas pessoas uma necessidade de ser cada vez mais feliz. Então, compartilhem aí, enviem aí para quem vocês acharem importante esta live. Combinado? Ótimo final de semana para vocês. Vejo vocês aqui na segunda-feira no Almoço com a Pri, aqui e no Instagram. No Almoço com a Pri, 12:10, a gente vai falar de mais assuntos. Eu acho que na segunda-feira vai ser sobre ansiedade, já fazendo spoiler aqui. E aí nós vamos falar de mais assuntos importantes aí, relevantes da nossa vida, da saúde mental, tá bom? Muito obrigada, ótimo final de semana para vocês.